Jonas Varela na internet e no YouTube. Hoje continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada no Novo Testamento, no livro do Evangelho segundo São Lucas. Com Jesus nasce uma nova história. No seu segundo assunto, ainda continuamos no seu segundo assunto, o caminho da libertação. Hoje faremos a leitura do capítulo 19, em todos os seus 48 versículos. Então, Evangelho segundo São Lucas, com Jesus nasce uma nova história, capítulo 19, os seus 48 versículos, não é? Exatamente, vamos para a leitura de hoje. Primeiro tópico do capítulo 19 do livro do Evangelho segundo São Lucas. Rico também pode salvar-se. Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia aí um homem chamado Zaqueu. Era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu desejava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, pois ele era muito baixo. Então correu na frente e subiu numa figueira para ver, pois Jesus devia passar por aí. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: "Desça depressa, Zaqueu, porque hoje preciso ficar em sua casa." Ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. Vendo isso, todos começaram a criticar, dizendo: "Ele foi se hospedar na casa de um pecador." Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: "A metade dos meus bens, Senhor, eu dou aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais." Jesus lhe disse: "Hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. De fato, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido." Segundo tópico, a espera ativa. Tendo eles ouvido isso, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: "Um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata para cada um e disse: negociem até que eu volte." Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: "Não queremos que esse homem reine sobre nós." Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto haviam lucrado. O primeiro chegou e disse: "Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais." O homem disse: "Muito bem, empregado bom.
Como você foi fiel em coisas pequenas, receba o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: receba também você o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Tomas o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: empregado mau, eu julgo você pela sua própria boca. Você sabia que eu sou um homem severo, que tomo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que você não depositou meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o repetindo. Então, por que você não depositou meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirem dele as 100 moedas e deem para aquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu digo a vocês, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas daquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam aqui e matem na minha frente. Depois de dizer essas coisas, Jesus partiu na frente deles, subindo para Jerusalém. Entramos aqui no capítulo 19, agora aqui a partir até o versículo 28, justamente faz parte do segundo assunto, né? Segundo assunto, vamos ver aqui, o caminho da libertação. E aqui no capítulo 19 do livro do Evangelho segundo São Lucas, a partir do versículo 29, iniciaremos aqui a leitura do terceiro assunto, confronto com Jerusalém. E aqui, justamente, primeiro tópico, segundo tópico, aqui no terceiro tópico já faz parte aqui do capítulo, no terceiro tópico do versículo 19, o rei Messias já está dentro aqui do terceiro assunto do capítulo 19, do livro do Evangelho segundo São Lucas. Confronto com Jerusalém. Então, terceiro tópico. O rei Messias. Quando Jesus se aproximou de Betfagé e de Betânia, perto do chamado Monte das Oliveiras, enviou 2 discípulos, dizendo: vão até o povoado em frente. Quando vocês entrarem aí, vão encontrar amarrado um jumentinho que nunca foi montado. Desamarrem o animal e o tragam. Se alguém lhes perguntar por que vocês o estão desamarrando, vocês responderão: porque o Senhor precisa dele. Os discípulos foram e encontraram as coisas como Jesus havia dito. Quando eles estavam desamarrando o jumentinho, os donos perguntaram: por que vocês estão desamarrando o jumentinho?
os discípulos responderam: porque o Senhor precisa dele. Então levaram o jumentinho a Jesus, colocaram os próprios mantos sobre o jumentinho e fizeram Jesus montar. Enquanto caminhavam, as pessoas estendiam os próprios mantos pelo caminho. Quando Jesus estava junto à descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão de discípulos começaram, alegres, a louvar a Deus em voz alta por todos os milagres que tinham visto, e dizia: bendito seja aquele que vem como Rei, em nome do Senhor, paz no céu e alegria no mais alto do céu. No meio da multidão, alguns fariseus disseram a Jesus: Mestre, manda que teus discípulos se calem. Jesus respondeu: eu digo a vocês, se eles se calarem, as pedras gritarão. Quarto tópico: Jesus chora sobre Jerusalém. Jesus se aproximou e, quando viu a cidade, começou a chorar e disse: se também você compreendesse hoje o caminho da paz. Agora, porém, isso está escondido aos seus olhos. Vão chegar dias em que os inimigos farão trincheiras contra você, a cercarão e apertarão de todos os lados. Eles esmagarão você e seus filhos e não deixarão em você pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio para visitá-la. Quinto tópico: o centro da exploração e opressão. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que aí vendiam e disse: está nas Escrituras, minha casa será casa de oração. No entanto, vocês fizeram dela uma toca de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os chefes dos sacerdotes, os doutores da lei e os notáveis do povo procuravam um jeito de matá-lo. Repetindo, os chefes dos sacerdotes, os doutores da lei e os notáveis do povo procuravam jeito de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo estava fascinado quando ouvia Jesus falar. Glória a Deus, aleluia, amém, felicidade, meus irmãos. Concluímos o nosso vídeo de hoje a leitura do capítulo 19 do livro do Evangelho segundo São Lucas, nos seus 48 versículos. Voltaremos no nosso próximo vídeo com as explicações do capítulo 19, dos seus 48 versículos, capítulo 19 do livro do Evangelho segundo São Lucas. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém, felicidades, até lá.